Olá, minhas queridas, bom dia. Mais uma semana, não é? Mas eu tenho fé que logo isso vai passar, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês um devocional que eu fiz alguns dias atrás. Eu tenho esse livro aqui, há muitos anos eu tenho ele, é Mulheres que Amaram a Deus. Quem escreveu o livro foi Elizabeth George. E é muito precioso algumas verdades que ela coloca aqui. Irmãs, eu queria compartilhar para vocês. E o tema desse devocional que eu fiz naquela ocasião foi Sou o reflexo da glória de Deus. E está baseado no livro de Gênesis 1, né? Em Gênesis 1, fala sobre a criação de uma maneira maravilhosa, de como Deus criou todas as coisas, né? De tudo que Ele fez e da perfeição que Ele fez. Então isso foi para mim muito importante e eu achei bem precioso essas verdades e escrevi um devocional, né, um pequeno desafio, principalmente para mim, irmãs, né? E eu queria compartilhar com vocês. Mas antes disso, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui hoje. Ó Deus, eu peço ao Senhor que nos ajuda a manter sempre os nossos olhos fixos no Senhor, que o Senhor nos ajude a poder lembrar de todas as verdades que aprendemos e colocar em prática em nossas vidas. Peço ao Senhor que abra o meu coração a praticar essas verdades cada dia e que também cada irmã que está ouvindo esse vídeo também, Pai, possa tomar decisões nas suas vidas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãs, se vocês ouvirem um barulho aqui, as minhas crianças estão na parte de cima, então mesmo que eu falo, fique quietinha, a mamãe está dando um estudo, mas às vezes acontece. Então, por favor, se ouvir alguma coisa assim, vamos lá. Em Gênesis 1, como eu falei, fala da criação e de uma maneira maravilhosa de como Deus criou todas as coisas. Mas no verso 27, vou lá, no verso 27 do capítulo 1 de Gênesis, a palavra de Deus diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, no verso 27, fala que Deus criou cada uma de nós à imagem e semelhança dele, com inteligência, com vontades, com emoções e com a liberdade de escolhas. Irmãs, Deus não criou nós como um robô programado para fazer apenas o que Ele quer. Mas Ele também deixou as escolhas para nós. Claro, através das nossas escolhas teremos as consequências, isso nós sabemos, né? Então, mas podemos ver a grandeza de Deus quando criou cada uma de nós. Isso apenas mostra que você e eu refletimos a glória de Deus. Já parou para pensar nisso? Quando transmitimos amor, ou em ato de bondade com alguém, ou até mesmo quando contamos, se for necessário, até 1000, para ter paciência por aqueles que inúmeras vezes tiram a nossa paz. Quantas vezes, irmãs, nós temos que contar para não perder a paciência? E o principal de tudo, e na minha opinião, é que eu vejo que é importante, é quando exercemos o perdão por aqueles que nos ofenderam. Isso é tão difícil, né, irmãs? Mas podemos ser vitoriosas nessas áreas. E se praticarmos tudo isso que foi citado, mostra que estamos refletindo a glória de Deus para todas as pessoas. Não para mostrar que somos melhores do que elas, mas que queremos viver de uma maneira que agrada a Deus. Irmãs, quantas vezes eu tive que contar até 1000, ou até um pouco mais, por causa de uma filha, de uma situação,
né? Que nós já vivemos tanto fora de casa como dentro de casa agora, nesse período de quarentena. Então, mas temos que lembrar que todas as nossas escolhas terão uma consequência, ou boas ou ruins, e que Deus nos deu essa liberdade. Mas podemos entender que nós somos criadas à imagem dele. Então, podemos pensar um pouco mais, né? Raciocinar mais nas nossas ações. E por ter esse privilégio de ser criadas à imagem do Criador, saber que nenhuma outra criatura tem e teve o privilégio que eu e você tivemos, devemos aproveitar diariamente da comunhão daquele que nos escolheu. E por essa razão, irmãs, aconselho hoje a fazermos juntas, né, decisões importantes que fará diferença no nosso modo de encarar o porquê que nós fomos criadas e porque nós existimos neste mundo. Eu quero citar aqui algumas decisões que eu achei bem importante na minha vida e gostaria de compartilhar com vocês. Primeira decisão: decida nunca se criticar ou se sentir inferiorizada, mas alegre-se por você ter sido formada de modo assombrosamente, maravilhosamente por Deus. Quem me conhece sabe qual é o salmo que a Tati mais ama. Não sei se vocês vão saber hoje, então. É o Salmo 139. Eu amo esse salmo. E a parte 14 do verso fala: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ah, que salmo lindo, né? Podemos explicar esse milagre? Como podemos explicar como uma mulher pode gerar um filho? Não podemos explicar, porque isso é um milagre de Deus. Então, nós podemos, você e eu, fomos escolhidas por Deus, somos preciosas para Deus. Não devemos nos sentir menores. Nós devemos entender que somos importantes para Deus. Outro versículo que eu gosto muito, que está aqui na minha parede, é Mateus 10:31, fala: não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais? Sim, Deus criou os animais, Deus criou todas as coisas lindas e maravilhosas e criou você e eu, preciosa aos olhos do Senhor e importantes para o Senhor também. Então, irmãs, decida viver do modo digno que Deus quer que vivamos. Uma outra decisão é: decida ter um relacionamento mais profundo com Deus. Quando o minerador ele vai procurar ouro na terra, ele escava muitos metros de terra, irmãs, para pegar o ouro lá embaixo. Eles usam equipamentos grandes e pesados para cavar a terra, tirar aquela terra que não tem ouro, para achar o ouro lá embaixo, entre as rochas. E aí tem um processo que eles lavam as pedras e aí o ouro se concentra naquela máquina, chama máquina concentradora. Então é importante isso, é um processo que não é apenas a superfície que eles acham o ouro, é lá embaixo, no fundo, em metros e metros abaixo. Aqui está dizendo que nós devemos decidir hoje ter um relacionamento mais profundo com Deus. Será preciso ir mais a fundo no conhecimento da palavra. Não se contente apenas em ouvir o que o Senhor ensinou a outras pessoas. Procura você e eu ter um tempo de qualidade com o Senhor. Irmãs, não estou falando quantidade, estou falando qualidade. Algumas de vocês, como eu, posso compartilhar com filhos pequenos ou com outras atividades que vocês podem ter. Eu, na minha situação,
Eu não consigo ter um tempo, horas e horas na presença do Senhor. Mas eu aprendi que a qualidade que eu vou ter com Deus vai fazer com que eu caminhe sempre para agradar Ele na minha vida, né? Que eu quero agradá-lo todos os dias da minha vida. É fácil? Não. É muito difícil, irmãs, porque às vezes você faz o devocional, no caso ou à noite você faz, ou de manhã, e aí você lê a palavra de Deus, aprende uma verdade e fala, olha, hoje eu aprendi sobre o fruto do Espírito, mansidão, bondade, amor, domínio próprio, enfim, você sai daquele tempo com Deus decidida a praticar, pelo menos um fruto do Espírito. E daqui a alguns minutos, ou até mesmo alguns minutos, você acaba enfrentando uma situação que você perdeu o controle e você não foi mansa nenhuma, nem um pouquinho. Então, isso nos entristece. Já aconteceu comigo de eu decidir ser mansa, ser paciente, e naquele mesmo dia eu perdi a paciência com uma filha. Então, mas o que Deus quer para você e para mim, que nós podemos meditar na palavra dele. Como? Como ter qualidade com Deus, né? Como ter qualidade para agradar a Deus em nossas vidas. Em Salmos, o Salmo 1, ele fala assim, eu vou lá. Salmo 1, o verso 2 fala assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas se você perdeu a paciência naquela situação, peça perdão a Deus, volte ao ponto e vamos de novo. Lavando a louça, lembra daquele versículo que você leu, ou lembra daquela história que você leu na palavra de Deus. É para você meditar cada dia, varrendo a sua casa, passando pano, lembrando daquilo que você leu. Então, irmãs, eu não estou dizendo para vocês, não estou negligenciando o tempo de sentar, ler a palavra, orar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós, sim, devemos ter um tempo com Deus. Mas o importante é a qualidade do seu tempo. E o que você está aprendendo e você está colocando em prática. Não adianta só eu ouvir que eu devo ser mais mansa. Eu tenho que praticar. E nesse período que nós temos que praticar o que aprendemos, vai ter muitos obstáculos. Nós vamos ter que passar por muitos. Mas Deus quer que nós tenhamos o foco de que nós queremos ter um relacionamento com Ele. Você tem um relacionamento com Deus? Pode ser que nesse período de quarentena, algumas de vocês estão até, como eu, tem mais tempo com Deus, né? Mas tem outras que não. Tem pessoas que resolveu, não estou tirando a importância disso, irmã, de arrumar uma gaveta, arrumar um guarda-roupa que você precisava. Isso é importante? Sim. Mas como é que está o seu tempo com Deus? Será que não tem nenhuma gaveta no seu coração que você deve dar uma limpada? Tirar algumas coisas que estão lá, que você nem percebe que está lá, mas não tenho tempo de resolver isso com Deus. Esse tempo é importante. Tem uma maneira de dizer, tem alguma gaveta aí no seu coração espiritual que você precisa também dar uma limpada? Não um armário, não uma gaveta realmente de roupas da sua casa, mas no seu coração tem algo que precisa ser arrumado, organizado? Então, isso é importante. Decida ter um tempo profundo com Deus e de qualidade. Outro passo que eu vou colocar aqui para vocês é decida trilhar o caminho da fé, onde talvez não vamos compreender tudo, mas tenhamos a certeza que Ele está perto e dirigindo o seu e o meu caminho. Salmo 37 diz, vamos lá? Salmo 37 diz, vamos lá, irmãos, aqui. Minhas mãos estão grudando nas páginas, mas tudo bem, vamos lá. Salmos 37, verso 23 e 24 diz assim, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão.
Irmãs, aqui está dizendo que o nosso caminho, ele vai ter pedras, ele vai ter obstáculos, mas quem vai estar conosco? Quem vai estar segurando as nossas mãos se por um acaso nós tropeçar? Deus, ele fala. Ele segura as nossas mãos. Minhas queridas, como eu falei, não é fácil ter uma caminhada com Deus, procurar meditar na palavra de Deus, mas Ele não vai tirar nós das situações difíceis. Se Ele quiser, Ele pode, mas se Ele quiser, Ele permite situações. Mas quando nós estamos caminhando em caminhos que têm muitas pedras, obstáculos, nós temos a certeza que Ele vai estar conosco. Ele diz aqui, Ele vai segurar as nossas mãos. Então, lembramos disso. A quarta decisão é: decida viver nesse momento atípico que estamos precisando, né? Viver como filhas de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Porque Jesus é o reflexo da glória de Deus. Alegre-se por ter sido a mulher escolhida por Deus e o seu nome está registrado no livro da vida. Irmãs, como é precioso saber que através de Jesus Cristo nós temos esse privilégio de hoje ter essa certeza e confiança de que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, reconhecemos que não somos nada e que precisamos de Jesus, é algo maravilhoso a transformação que Deus faz quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa aceita o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. E ter a certeza de que somos mulheres escolhidas por Deus, isso é muito importante. E saber que o nosso nome está registrado no livro que está nos céus. E um dia nós vamos contemplar e ver o nosso Senhor Jesus Cristo. É muito maravilhoso ter essa certeza. E é pela fé que nós confiamos nisso. A Bíblia fala em Lucas 10, a parte B do versículo 20, diz assim, olha: e sim, porque o vosso nome está arrolado ou registrado nos céus. O seu nome está registrado nos céus? Eu sei que eu aceitei a Cristo, irmãs, depois de um bom tempo de estar frequentando uma igreja, ter feito uma decisão que eu achei que eu tinha feito. Eu lia a palavra de Deus, eu frequentava os cultos e até ensinava as crianças. Mas em 2000, Deus fez com que as escamas dos meus olhos caíssem e eu pudesse entender que eu não tinha Jesus como meu Salvador, realmente. Então, eu precisei tomar a decisão da minha vida. Mesmo com vergonha de ser uma seminarista, mesmo de uma vergonha de falar para todo mundo que eu estou servindo a Deus, mas eu não tinha o Deus verdadeiro no meu coração. Eu conhecia muito a teoria, mas a prática não. Então, eu tomei uma decisão no mês de julho. Infelizmente, eu não lembro a data, mas exatamente o dia. Mas eu lembro que não foi no ano de 2000 que eu realmente pedi Jesus Cristo para morrer, agradecer a Deus e falei, obrigada por ter Jesus ter morrido no meu lugar naquela cruz. Então, irmãs, naquele momento que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu tenho agora certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Não porque eu mereço, mas o sangue de Jesus pagou, foi o preço para que eu tenha meu nome escrito lá. E você e eu podemos ter o nome escrito lá. E por último, e não menos importante, é que mesmo que nós tropeçamos e caímos em algumas decisões, Deus é grande, Ele nos perdoa devido à sua misericórdia que se renova a cada manhã. É muito maravilhoso saber que a misericórdia do Senhor é que não nos consome, né? Então, em Lamentações, vamos lá, em Lamentações 3:22. Vamos lá, irmãs, vamos achar Lamentações. O meu Lamentações aqui, eu
Estou procurando aqui. Lamentações 3, 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Irmãs, para terminar, decida hoje passar dias de qualidade com o Pai, pois Ele promete estar do nosso lado. Vamos refletir a glória dEle, através do que nós vamos aprender da palavra. Então, como é bom ouvir as pregações, como é bom ouvir bons hinos, mas isso não tira aqui, o privilégio de você arrancar as verdades da palavra de Deus. Quando Deus fala com você, quando você procura Ele através da sua leitura bíblica, da oração, irmãs, são desafios. Eu estou falando de algo que eu também estou sendo desafiada a cada dia a permanecer firme, fiel. E é isso que eu desejo para vocês. Desejo para vocês um ótimo dia, que Deus nos abençoe e dizer que podemos refletir a glória de Deus nas nossas ações diárias. Um grande beijo, estou com muita saudade. Deus abençoe.